A gente poder começar essa conversa, como Asfora é muito conhecido como poeta, como jurista, como político, mas eu queria começar por um aspecto que não é tão falado assim. Como é que era o Raimundo Asfora, pai? Como é que Gilbran Asfora via Raimundo Asfora? Lenildo começou assim numa pergunta quente, né? Mas eu gostaria de primeiro dizer uma frase de Raimundo Asfora. Ele disse numa poesia que a morte estava enganada, ele ia viver depois dela. E hoje há 30 anos se passaram e Raimundo Asfora continua vivo. Vivo pelos seus exemplos, vivo pela saudade da população, de um político sério, que lutava pelas causas populares e lutava fazendo política com letra maiúscula. Ele faz lembrar aquele tempo de Ronaldo Cunha Lima, fazendo política como sacerdócio e não como negócio. Então, essa classe política desse tempo deixou uma lacuna que até então está impreenchível. Quando você fala de Raimundo Asfora, o pai, é uma ausência, uma lacuna assim, indescritível, porque faz 30 anos que meu pai faleceu e durante 7 dias da semana eu me lembro dele 5 dias. Nos atos, nos exemplos, nos ensinamentos. Raimundo Asfora é muito presente na minha vida. Então, tanto que frases dele que ficam marcadas como se fosse assim um registro na minha certidão de nascimento. Vamos dizer assim, o seu maior valor é não ter preço. O que é que ele estava dizendo? Não se venda. Não faça uma política sendo venal. O mandato não é seu, o mandato é do povo. Zele o dinheiro do povo. E tinha exemplos assim que ele dava na vida, que fica numa criança, que vai encrostado na criança. Ele mandava eu ir comprar um cigarro. O cigarro custava um Hilton no tempo dele, depois foi Charme. Então eu ia comprar esse cigarro. E sempre o cigarro é assim, R$11,90. Então o dono da mercearia dava o cigarro, a carteira de R$11,90, e em vez de dar os 10 centavos, dava um bombom. Quando eu chegava chupando o bombom, ele disse, cadê o troco? Esse papel, ele me deu um bombom. Eu disse, não mandei você receber o bombom. Volte e peça o troco. E a mercearia não era tão perto, aí eu voltava, disse, seu Chico, papai não gostou que o senhor tivesse me dado o bombom. E ele disse, Ave Maria, ô homem suvino, leve R$1. Aí, em vez de dar 10 centavos, me deu R$1. Quando eu cheguei lá, ele disse, eu não mandei você receber R$1. Eu quero os 10 centavos. Volte. E isso, ensinamento pesado. Aí eu voltava, quando chegar, ele se chateou ainda mais, porque o senhor me deu, ele quer os 10 centavos, quer o troco. E eu chegava e ele dizia, meu filho, preste conta do que você recebe. Quanto eu lhe dei? Se foi R$12, você tem que me dar o troco de 10 centavos. E saiba, seu pai está fazendo isso para lhe ensinar. Toma aqui R$2 e vai comprar seu bombom. Então ele dava uma lição. Coisas assim, o aprendizado era diário. Eu como os filhos, ele tinha 7 filhos, eu fui o que mais convivi com ele. Porque os 4 da segunda postura conviveram com ele quando ele faleceu, eu tinha 7, 8 anos. Eu já tinha 22 anos quando meu pai faleceu. E eu vivia ele integralmente. Eu andava muito ao lado do meu pai. Vendo ele fazer as políticas, vendo ele dar aula na faculdade de Direito, ele no tribunal do júri, ele nas conversas de bastidor e político, e inclusive nas noitadas. Só um detalhe, ele bebia e eu estava sempre sem beber. Gilbran, como eu disse, Asfora, em tudo que fez, foi muito reconhecido e muito louvado, como jurista, como político, como poeta. Mas para você que é filho, se fosse possível apontar, em que é que você acha que Asfora foi melhor? Olha, tudo que ele fez e aonde ele fazia, ele foi muito bom. Raimundo Asfora foi procurador do Estado em Campina Grande. Hoje nós temos em torno, só em Campina, de mais de 30 procuradores. E no tempo que ele foi, só tinha ele. E ele dava conta. Procurador é advogado do Estado, representando contra o restante do comércio. Tudo que tivesse de demanda judicial do Estado em relação a comércio, à indústria, quem interferia era o procurador, e ele era. Então, como professor de direito penal,
como eu me encontro com muita gente dizendo o que eu sei de direito penal eu devo a Raimundo das Fora. Seu pai era um craque dando aula. E eu sei disso porque eu assisti a algumas aulas dele quando criança, de 10, 11, 12 anos, e ele botava no quadro assim, ele tinha uma letra ruim, mas ele botava, hoje, do crime. Aí, artigo 121 do Código de Processo do Código Penal. Aí ele ia debulhando, dissercando ponto por ponto, item por item. E depois, entenderam, ia dar exemplos práticos. Uma aula gostosa. Agora tinha uma coisa. Poderia ter num dia ele ter que dar 2 aulas e ele não comparecer. E no outro dia ele ir lá e querer dar 4, 5 aulas seguidas. E tinha a aula dos outros professores. Mas tinha uma reverência tão grande a ele, um respeito ao professor que ele era, e inclusive era no tempo da Universidade Regional do Nordeste. Muitos dos professores davam aula por amor, porque atrasavam muito o pagamento, o valor do salário dos professores eram pequenos. Então aí ele dava 4, 5 aulas. Só falava, tu veio hoje para dar aula, dá aula. Depois a gente cobre, o professor e entrava na sala. E eu sei que ele realmente era um grande professor. As fora nos palanques, as fora no Congresso Nacional, realmente também fazia perfeito. Então, até para ser o boêmio, ele era um boêmio perfeito, para você ver as coisas dele. E como pai, eu tenho 2 frases que eu disse a ele, que foram ele em Brasília, e eu morando aqui, ele em Brasília como deputado federal. Aí eu mandei um telegrama para ele. Ao rei do meu mundo, que era Raimundo, né? Parabéns. E ele disse, meu filho, eu recebi telegrama até do presidente da República, mas nenhum foi tão sucinto e disse tanto. Aí quando passou um ano, rapaz, veio de novo, eu digo, mas rapaz, ele gostou tanto do outro telegrama, e agora? Como é que eu vou manter o nível? Né? Aí fiquei preocupado, disse, rapaz, tem que mandar no mesmo nível. Aí eu disse, ao exemplo de pai e amigo, parabéns. Então a gente tinha uma interação que, claro que todo filho, na sua absoluta maioria, tem nos pais os seus ídolos. Mas ele comigo era uma coisa diferenciada. Por uma curiosidade, Gilbran, ainda dessa relação paterna, você já deu aí um exemplo de um caso de como Raimundo das Fora ensinava. Ele era um pai duro, era rígido, era aquele pai que dava surra, que botava de castigo. Como era? Ele era imprevisível. Você podia sair no carro dele e acabar o carro dele numa batida, e ele dizia, você não está vivo? Tá bem. Vamos juntar dinheiro para comprar outro. E também podia só arranhar o carro, uma coisa leve. Alguém passou um friso, e ele dá um esporro grande e até dá uma surra de corda, de cinturão. Então era imprevisível, você dependia do momento que ele estivesse. Para dar o tamanho da popa. Agora, não alisava não. Quando tinha que dar uma surra, seja de cinturão, de corda, dava. E a fama de boêmio é muito justa? A fama de boêmio com mulheres é injusta. Ele gostava muito da noite, de sentar nos lugares, nos bares, tipo Mané da Carne e Sol, tipo Preto e Branco, que era uma boate, e ficar tomando lá o uísque dele, o Montila, que ele já tomou, e conversando, dialogando. Raramente acompanhado de mulheres. Bom, com todos esses talentos, quando morreu ainda prematuramente, Raimundo das Fora era um homem de muitos recursos financeiros, era um homem rico? Ele não dava valor às coisas materiais. Eu moro hoje nesta casa, que era onde era o escritório dele, da advocacia, na rua Elias Rasfora. E que até hoje não é escriturado, e o terreno é meu e dos meus irmãos. E a Granja Uirapuru, onde ele faleceu, que também foi... Sebastião Vieira era o reitor, perguntou se a gente não tinha interesse de vender a Granja para se tornar uma biblioteca da Universidade Estadual, onde ele foi professor, e nós concordamos, houve a desapropriação e não foi pago. Então faz aí 22 anos que a Granja foi desapropriada pelo Estado e não foi pago, e Raimundo das Fora não tinha a Granja no nome dele escriturado. Nós temos a posse, tínhamos, né? Agora quem tem é a universidade. E não recebemos nada. Então você vê o desapego dele com as coisas financeiras. Dinheiro se via para ele gastar.
dizer uma coisa aqui interessante. Meu pai só tinha um par de sapato. E ele usava até furar. Papai, tá bom trocar o sapato. Ele disse, vamos ali. Aí ele trocava o sapato e saía com um novo, mas depois de usar todo. Ele disse, eu só tenho 2 pés, eu não preciso 4, 6, 8, 10 sapatos. Deixa para os outros. Quando a gente pesquisa os jornais, sobretudo da década de 70, dá para acompanhar um Raimundo Asfora, advogado muito atuante, inclusive sendo patrono de pessoas pobres. Não são pessoas de família, nem são pessoas abastadas. Ele exercia o direito frequentemente pro bono, atendendo as pessoas de graça? Em 80% dos casos. Ele era um defensor público, fazendo as causas pequenas. Apesar de que aqui e acolá, pelo grande nome do jurista que ele tinha, ele pegava umas causas maiores, inclusive em nível de Nordeste. Então fazia júri no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, no Ceará, como foi fazer em Belém do Pará, alguns cantos que eu estou me lembrando agora. E fazia rotineiramente na Paraíba, em diversos cantos. Então, era uma coisa... Ele advogava com prazer. E quando tinha um pobre em questão, ele nem questionava, vamos resolver. Uma das coisas que eu vi ele perguntar muito, uma mãe de família aflita, procurando Raimundo Asfora para ele resolver uma casa. Ele disse, o que é que seu filho fez? Ele está preso? Aí ele disse, está. Ele disse, ele roubou? Era uma das perguntas que eu vi. Ele roubou? Nunca uma mãe disse que rouba. Mas se ele sentisse que foi um roubo, um furto, ele esfriava para ir advogar. Mas se ele um embriaguez, uma desordem, uma briga de marido e mulher, um pequeno incidente num bar, aquelas brigas que existem, ele ia soltar. Ele ia fazer esse favor e muitas vezes pegava o preso, o cliente que estava preso, soltava e ia deixar ele em casa com a mãe dele, com a família. Bom, sobre a obra literária, é verdade que o próprio Asfora também nunca se preocupou de guardar todas as poesias que produzia, muita coisa acabou se perdendo. O que foi que ele deixou de arquivo? O que é verdade em torno do que ficou produzido por Raimundo Asfora? Olha, produção poética são poucas, porque ele fazia demais sonetos, poesias, e rasgava. Lia numa mesa, todo mundo se encantava pelo que ele estava dizendo, mas ele tinha assim o nível para chegar ao ápice do que ele queria deixar. De um dia para outro ele gostava, no outro dia ele disse fraco, aí rasgava. Mas tem aí umas 50 poesias deixadas por ele, e que estão com minhas tias em Recife, e que provavelmente sairá um livro de poesia de Raimundo Asfora. E eu tenho uma coletânea feita de fatos pitorescos da vida de Asfora. Esse eu quero botar num livro, que são essas histórias que todo mundo conta de Raimundo Asfora. E eu tenho até o título do livro, Ás Fora de Série. Ele jogando sinuca, o livro está mais ou menos esboçado, ele jogando sinuca e os fatos, como esse que conta muito, que ele chegou na boate, alguns dizem que é o Preto e Branco, outros dizem que é o Céu, no Campinense, e ele estava acompanhado de 2 jovens, e o porteiro disse, doutor Raimundo, essas mulheres não podem entrar porque são suspeitas. Ele disse, suspeitas não, essas aqui são declaradas, suspeitas são as que estão aí dentro. Então, o outro, ele tinha um Gordini, e foi passar na polícia rodoviária indo para João Pessoa, o guarda pediu a carteira do carro, o documento do carro e a carteira dele de motorista. Ele disse, meu amigo, nem Gordini é carro, nem eu sou motorista. Porque naquele momento tudo era atrasado, não tinha... Até a carteira dele estava desatualizada. Então, umas coisas assim, tem brincadeiras enormes dele em comício com Ronaldo, ele falando sobre Anivaldo Ribeiro, ele falando sobre episódios com Buriti, com Wilson Braga, os políticos do momento, ele na criação da Gazeta do Sertão através de Edivaldo. Então são muitos fatos e outros que a população conta. Que a senhora chegou em Patos, aí conta uma história, chegou em Souza, teve outros. Tal. E outra coisa que eu tenho, que para mim é uma relíquia, e aos poucos eu vou
vendo como vou fazer, talvez soltando aos poucos nas redes sociais, são em torno de 200 discursos de Dias Fora em comícios. Mas tem que ser feita uma triagem porque cita pessoas. Então, num comício, imagina aí, na última campanha dele, ele candidato a vice-governador com Buriti, combatendo uma chapa com Marcondes Gadelha e com o Wilson Braga. E aí o governo de Wilson teve um bocado de denúncias. E aí ele formula essas denúncias nos discursos. Então, não é conveniente agora estar trazendo para jogar num momento inadequado alguma coisa que já foi do passado. Então, mas vamos fazer umas triagens de frases deles de efeito montado para que a nova geração, essa que tem aí 40 anos, 50 anos, que não viu Raimundo das Fora, porque quem tem, se já faz 30 anos que ele faleceu, e quem tinha 10 anos, tem 40, não chegou a ver Raimundo das Fora falar. Verdade. Esses discursos que você tem são em texto? Não, são em áudio. Em áudio? Sim. Sensacional, muito legal. Gilbran, outra, só para a gente não passar em branco essa questão dos causos que se fala sobre As Fora, é verdade que foi se propor um título de cidadania campinense para As Fora e ele disse que não aceitaria porque não precisava ser oficializado como filho de Campina Grande? Isso. Ele educadamente, civilizadamente mesmo, mas ele abdicou dizendo que Campina já tinha dado a ele esse título. Ele já se sentia literalmente filho de Campina. Tem uma passagem, você citou a Câmara, e um vereador de um período, vamos voltar no tempo, uns 40 anos, fez uma proposta, porque o açude velho, estava com as suas águas fedendo. E aí fez uma proposta lá na Câmara e levantou a ideia de aterrar o açude. E foram ver As Fora. Doutor Raimundo, o que é que o senhor acha que tem um vereador fulano de tal, está querendo apresentar a proposta de aterrar o açude, por conta que está com essa fedentina, tá? Tem peixe morrendo e tudo. Eu concordo com essa ideia. Concordo com a ideia do vereador, desde que ele seja enterrado também. Bom, tem uma questão política um pouco controversa, mas que a título de validade histórica eu vou lhe fazer o questionamento. As Fora ficou com alguma mágoa do hoje vice-prefeito, inclusive Enivaldo Ribeiro, da época em que os dois estiveram em uma chapa, que As Fora foi vice-prefeito. Ele ficou insatisfeito, digamos assim, com o não aproveitamento devido dele em Campina Grande naquele momento? Ele chegou a externar isso em alguns comentários, tem entrevista dele dizendo isso. Mas a verdade é que ele era um grande amigo de Enivaldo e durante todo o tempo, depois de passar dos episódios políticos, ele manteve uma amizade muito cordial com o hoje vice-prefeito Enivaldo Ribeiro. Então, só para a gente deixar bem marcado, foi uma coisa de momento, mas que não afetou a relação dos dois, por exemplo. Raimundo das Fora tinha uma particularidade. Ele era muito contundente nos seus discursos, até ferino, mas ele não tinha inimigos. E abraçava a todos, convivia muito com todos, e no momento do calor político, realmente existia. Os discursos dele, a língua dele era pesada, mas o lado pessoal, o lado do amigo, ele nunca deixou. Eu não conheço, por exemplo, um inimigo de Raimundo das Fora na vida pública. Bom, a gente fez esse resumão aí da trajetória de As Fora, mas infelizmente houve um dia em que Campina Grande recebeu a notícia de uma tragédia. Eu acredito que mesmo fazendo 30 anos, esses fatos sejam ainda muito recentes na sua memória. O que é que Gilbran As Fora lembra especificamente daquele trágico dia, até porque você foi chamado à casa de As Fora, entrou e foi quem presenciou primeiro, juntamente com as pessoas que estavam ali, toda aquela cena. Eu acho que historicamente esse seu depoimento é muito importante, é muito válido. O que foi que aconteceu naquele dia? O que foi que você presenciou naquele dia? Como foi aquela manhã para você? Eu fiquei literalmente anestesiado. Um momento o mais triste da minha vida. Mas eu estava trabalhando na prefeitura, era diretor do departamento de finanças, e chegou lá Delosmar Mendonça, um vereador de João Pessoa, e disse que tinha ido à granja e tinha que chamava fora na casa
gritou muito, chamando Raimundo Asfora, e ele não estava, mas que lá estava também a Aline, que é a ex-esposa do meu irmão Omar, e que tinha olhado na janela e que tinha visto ele na mesa, e que tinha visto sangue na mesa. Quando ele disse assim, eu disse, meu pai morreu. E eu já me dirigi para a granja, a gente tem assim uma... Como é que não poderia... A palavra não está vindo. Mas é uma antivisão do que está ocorrendo, né? É um pressentimento. É um pressentimento ali, né? Naquele momento, eu disse, perdi meu pai. E quando adentrei na casa, eu estava com a chave, ele estava em rigidez cadavérica. Então, já os peritos disseram depois que já fazia ali em torno de 8 horas. Então, o fato se deu entre 3 e 4 horas da manhã. Não posso negar, até por um fato histórico, ele vinha numa depressão. Ele estava... Imagina que ele trocava a noite pelo dia no comum. E ele estava indo dormir de 9 horas da noite e acordando 7 horas da manhã. Então, ele que gostava de, quase habitualmente, tomar um uísque à noite, tomava 1 ou 2 doses, mas podia também tomar uma garrafa de uísque. Nunca negou isso. E fumava, deixou de fumar, deixou de beber e estava... Parecia aquele aluno que 6 horas tem que estar acordado para ir para a escola. E eu fiquei preocupado, mas ele também estava há 8 dias de tomar posse no cargo de vice-governador. E Buriti tinha dito a ele que disse, Asfora, se prepare para vir para João Pessoa, que eu vou ter que viajar muito, vou ter que estar em Brasília, e você vai me ajudar a tocar isso aqui. E ele estava muito consciente de que ele tinha... E ele dizia sempre, eu tenho um compromisso com Campina e vou ter que ajudar muito o Ronaldo. O Ronaldo era o prefeito. E ele disse, eu vou ser, no governo do estado, o prefeito de Campina. Vou ajudar muito minha terra. Não é à toa que pediram. E naquele período, Lenildo, naquele momento, as pesquisas dava Raimundo Asfora com 65%, 68% de preferência para ser o candidato a prefeito, sucessor de Ronaldo. Porque também não existia a lei, foi uma válvula na lei, um escape, que deixou filho suceder pai. Fizeram uma mudança na Constituição, coisa que só como é uma estrela que brilha como o Cássio conseguiu isso. Então, foi só naquele momento. Hoje mesmo, se quiser fazer a sucessão, por exemplo, Ricardo Coutinho quiser botar um filho, não pode. Mas naquele momento abriu essa válvula de escape para Cássio poder ser. Mas o candidato natural era Raimundo Asfora, e inclusive tinha uma pergunta. Asfora, você foi eleito vice-governador, mas se Campina, ele disse, se Campina lhe solicitar para ser prefeito, ele disse, eu sou mais fruto do acaso do que da minha própria vontade. Eu entrego o meu destino a Campina Grande. Ele, de fato, era apaixonado por essa cidade e faria tudo por ela. Tanto que quando ele chegou em Brasília como deputado federal, tudo que ele falava era por Campina Grande, pela Paraíba e pelo Brasil. Mas em primeiro lugar estava Campina. Bom, naquele dia, como você disse, narrou o que foi que aconteceu, como é que foi aquele processo. No momento em que você chegou, que viu o corpo de Raimundo Asfora, naquele momento você teve a convicção de que Asfora havia cometido um suicídio? Olhando o quadro, o revólver dele em cima da mesa, com a bebida, o ambiente e a forma que ele estava, eu não pus dúvida em nada. Achei que ele realmente tinha dado fim à sua vida. Posteriormente, com as perícias feitas tecnicamente, as coisas, começou a colocar dúvidas. E principalmente meus familiares, as irmãs de meu pai e minha avó, que vieram de Recife, tinham muitas dúvidas, e eu achei por bem apoiá-los. Porque se eu como filho não quisesse acreditar que ele tivesse tirado a própria vida, eu queria que deixasse eu apurar. Então, deixamos bem à vontade, e vieram peritos de Campinas, São Paulo, peritos da Bahia, peritos do Rio Grande do Sul, peritos de Pernambuco, o próprio Genival Veloso aqui da Paraíba. Foram vários laudos, eu acompanhei tudo, mas uma coisa eu digo, Lenildo, eu sou muito pacato, eu sou
humilde, eu acho que puxei. Eu queria ter puxado a inteligência de Raimundo das Fora, mas eu puxei um pouco o jeito de ser. Eu, com essa minha serenidade, eu tinha 22 anos de idade. Se alguém tivesse matado meu pai, eu tinha vingado, naquele instante. Não tinha dúvida, podia ser o governador da Paraíba. Eu tenho consciência disso, eu estou com 52 anos, e isso eu tinha como certo. Então, eu não tive essa certeza em nenhum momento. Tinha alguns casos que ocorreram, que aqui não vale a pena citar, sim, mas coisas que acontecem com o ser humano. Nada tão grave que pudesse levar a dizer, tiraram a vida de Asfora. Então, eu fui amadurecendo e tal, mas você vê que isso andou tanto, que até foi o ano retrasado, foram pessoas a júri, e inclusive eu dei um depoimento em favor dos meus irmãos, por parte de pai. Eu vou até questionar sobre isso. O caso de Asfora, só para a gente seguir primeiro a linha, o caso de Asfora foi de uma complexidade tão grande, ou é de uma complexidade tão grande, que ainda hoje está nos anais dos casos controversos do Brasil, né? Então eu lhe pergunto, hoje, 30 anos depois, você tem certeza que Asfora cometeu suicídio ou que foi assassinado? Olha, Nildo, eu não posso dar essa certeza. Existe uma falha, e para mim é uma única falha, do laudo principal, é o laudo da Unicamp, que veio o Badam Palhares, que se disser assim, qual é a grande dúvida? A grande dúvida é que a bala, ela foi transfixante, então ela transfixou a cabeça e saiu aqui por trás da orelha. E ela teria que ter um ponto de impacto. E os peritos, eu acompanhei tudo isso, isso tem gravado, os peritos não localizaram esse ponto de impacto da bala que ela foi transfixante. Depois que chegaram em São Paulo, que pegaram um matemático para fazer o exame, que disse, rapaz, não dá para fechar o caso se não tiver um ponto de impacto. E eles foram buscar um ponto lá perto de uma porta, de uma passagem, que eles tinham descartado totalmente, inclusive colocado lupa, para olhar se aquilo ali tinha resíduo de pólvora, de chumbo e tal, e não tinha. Pois para fechar a equação, que isso é uma equação, para fechar, usaram esse ponto, que para eles mesmos era um ponto fictício. Isso me deixa uma interrogação. Agora, tem muitos fatores, tem muitos pontos que me levam à tese de suicídio. O projetil que transfixou o corpo de Asfora foi encontrado? Olha, nos primeiros, quem fez a primeira perícia foi a perícia aqui de Campina Grande. Não foi detectado pólvora na mão, que é algo que é normalíssimo, se você atirar, fica até 6 meses chumbo da mão. Então, no primeiro instante, não foi detectado. A bala, como você falou do projétil, ela tem uma jaqueta que diz se foi daquele revólver. Isso. Porque fica como se fosse a impressão digital no cano. Isso. Também não poderia afirmar, porque ela fragmentou, não dá para dizer que foi de um revólver dele. Apesar de dizer que é uma bala de um Magnum. Isso. Mas não diz que se foi daquele revólver. Não existem umas coisas assim que complicam, que vêm mesmo para complicar, para a coisa não fechar. Existe muito isso. Deixa eu botar outro ponto. Um perito do Rio Grande do Sul disse que era impossível Asfora, tendo feito aquele disparo com o revólver do calibre que ele utilizou, ele se manter naquela posição que ele estava. Segundo o perito, ele inclusive teria caído da cadeira se tivesse feito esse disparo. Esses aspectos técnicos da perícia que geraram uma controvérsia até hoje insanável, é algo que ainda passa pela sua cabeça? Você ainda se pega raciocinando em cima dessas teses, até porque você é um homem de direito, é um homem que entende de todo esse processo? Quando sou muito questionado, inclusive a opinião pública, os amigos dele, os admiradores de Raimundo das Fora, a sua grande maioria que o conheceu, sabia que ele amava a vida, não acredita que ele fizesse um gesto translocado. Sendo que você nunca sabe de que um ser humano é capaz. É num momento de loucura mesmo, num momento ali que você não está no seu normal para você atirar na sua cabeça, se foi o caso. Então você não está no seu normal. É uma coisa que sai do seu equilíbrio, do seu normal.
E se ocorreu, foi num momento desse. Mas eu volto a repetir, ele estava vivendo um mau momento, uma situação difícil, e inclusive, um detalhe dos autos tem, mas a população não sabe, ele passou em torno assim de um intervalo de 90 dias, e para você ver que ele não dava valor ao lado financeiro, ele passou uns 90 dias sem receber dinheiro de canto nenhum. Então, era deputado federal, mas teve que sair, era vice-governador eleito, mas não tinha assumido, era professor, mas não estava dando aula, estava licenciado, eu sei que estava sem receber dinheiro de canto nenhum. E para ele, para qualquer ser humano, qualquer assalariado, sofre. Quando você dá assim um hiato, ele era desequilibrado financeiramente? Não, mas ele não era um homem de posses, não. Ele consumia o que ganhava. Bom, a respeito de toda essa dúvida, hoje, como você colocou, nem você tem certeza do que aconteceu. No fundo, você gostaria de ter um desfecho? Você gostaria, de fato, de saber o que aconteceu? Ou em alguma proporção você teme por uma resposta? Não, eu não temo por respostas. Me sinto até um pouco mais acomodado, porque na balança das avaliações, avaliei que ele se suicidou, porque se eu tivesse feito uma avaliação ao contrário, volta àquela tese de que eu teria tomado algumas iniciativas. Então, eu tenho as minhas conclusões, chega a que, somando tudo, pesou mais no lado para que ele tenha havido o suicídio. Bom, em 2013, houve o julgamento, quer dizer, depois de um quarto de século, da Gilvanete, do Marcelo Marcos, o caseiro já havia falecido, e você fez um apelo, surpreendeu muita gente, inclusive, pedindo que aquilo cessasse. O que foi que lhe moveu a fazer aquele apelo na época? Os meus irmãos. Os filhos de Gilvanete. Os filhos de Gilvanete. A mãe dele estava no tribunal de júri. E a outra coisa é Marcelo Marcos, fotógrafo, um homem que acompanhou meu pai a vida toda. Quando, em 1971, logo depois da separação do meu pai com minha mãe, ela foi morar em João Pessoa, e a gente estava em João Pessoa, e quem ia me buscar, trazendo no colo uma criança de 6 anos, era Marcelo Marcos. Então, Marcelo é uma pessoa de dentro da minha casa, de confiança. Papai queria muito bem a ele. E Marcelo foi acusado de ter participado da morte de Asfora. E isso ele saiu sofrendo durante muito tempo. E você pega assim porque você diz... E isso assim. Então tem coisa que ninguém sabe responder. Ele querendo dar uma de muito... Como é que eu quero dizer? Muito íntimo, muito perto, agravava as coisas para ele. Tinha coisa que a gente sabia que não acontecia. Mas Marcelo, não, até isso eu fiz com Asfora, tal. E não era. Porque se tem um filho que conhecia Raimundo Asfora, era Gilbran. Conhecia muito as coisas dele, o que ele gostava, tudo. Porque eu sabia que a qualquer momento eu podia perder meu pai. Como você vai olhando assim? Mas... aí eu vivia ele intensamente. Então, se eu saía da escola, eu estava com ele. Se era à noite, a não sei quando ele dizia assim, vá para casa que tem aula amanhã. Ou então eu ficava com ele até 3 horas da manhã, e 7 horas, 6h30, eu ia para o colégio. Perca a aula não, para não perder a aula. Então eu acompanhava nos comícios. Quem tem a minha idade e quem acompanhou o Raimundo Asfora me viu com ele. No calçadão, aonde ele estava, ele gostava de andar comigo e eu com ele. Imagina como a gente andava. E depois de mais adulto, passamos até a fazer farra juntos, brincando juntos. Então, era uma interação muito grande de um pai com filho. Um ídolo para mim e que me deixou essa lacuna impreenchível. Então, o que eu posso dizer a Campina é que eu não conheci ninguém que amasse uma cidade tanto como Raimundo Asfora amou Campina. E aí, você fez aquele depoimento, você sentia um sofrimento nos seus irmãos, filhos de Gilvanete, mas qual era a sua relação com ela, com Gilvanete? Como era essa relação? Não, com Gilvanete eu chamo Neta. De distância,
Mas com os filhos, principalmente os 2 homens, Tanner e Sheiner, eu convivi com eles, porque eu morava na granja com eles, e eles cresceram junto de mim. As meninas eram muito novinhas, Kerma e Bergman. Essas eu convivi menos, mas Sheiner e Tanner eu convivi mais, principalmente com Sheiner, que é o maior. Então, existia essa interação da gente. Eles, por exemplo, são torcedor do Campinense, torcedor do Flamengo, por influência nossa. E a gente jogava bola, e a gente brincava, e ele saía comigo para as festas, por exemplo, um carnaval, ia comigo. E o que é que acontece? Eu via esses meninos sofrendo. Tinha perdido o pai, e por longos anos estava sofrendo por causa da mãe. E não surgiu nenhum fato novo no caso. Porque se tivesse assim, olha, surgiu um fato novo aí. É um agravante e tal. Não tinha. Então tinha que dar um basta para poder eles viverem em paz. Por falar em fato novo, na época desse julgamento de 2013, o promotor chegou a apontar que haveria um fato novo, que era a versão de uma suposta gravação em que um delegado teria dito a 2 irmãos seus que sabia de fatos e de pessoas que teriam atentado contra a vida de Asfora. E que ele não iria dar detalhes porque temia pela própria vida. Todo esse depoimento desse policial lhe pareceu muito obscuro e, na sua visão, até como homem de leis também, é algo que não sustentava nada e que nem configurava, portanto, um fato novo? Você sabe que, não só no caso Asfora, mas em vários casos, principalmente esses casos que cria polêmica, surgem sempre versões. Sim. Muitas versões. Todo mundo tem uma versão. Todo mundo tem uma versão e surgem umas que ninguém sabe nem de onde partiu. Né? Como ele era político e como ele era também um criminalista, tinha inimigos. Quem não tem um inimigo, são adversários políticos que muitas vezes, pelo calor da campanha, se tornam inimigos. E no tribunal do júri, nos últimos 20 anos de atuação dele, ele só fazia defender. Porque quando ele ia acusar, era líquido e certo que a pessoa acusada ia ser condenada. E ele passou a primar pela liberdade. Então, quando ele não queria pegar um júri, porque era uma barbárie, algo muito grave que tinha acontecido, por exemplo, ele nunca advogou para a mão branca. Coisa dele. Ele disse, senhora disse, não me interessa. Tem até fatos aqui que o pai que mandou matar o filho, que um filho com outra mulher, ele disse, eu não advogo. Foi advogar para um motorista que tinham acusado o motorista e não era verdade. Ele foi advogado de graça. Então tinha umas coisas assim. Ele definia bem, olhando ao crivo dele, o que é que ele pegava ou não. Não era todas as causas que ele pegava, não. Só para a gente deixar também o registro histórico, em algum momento se passou na sua cabeça que havia qualquer sentido na tese que envolvia Gilvanete, Marcelo Marcos e o Caseiro, ou isso para você nunca fez sentido? A insegurança do Caseiro. O Caseiro era um rapaz bem humilde e desletrado lá de Alagoa Nova, e você perguntava ao Caseiro agora uma coisa, ele respondia de um jeito. Daqui 2 dias, quando perguntava, ele respondia de outro. A insegurança dele. E, inclusive, a pressão, porque imagina o que é um homem de roça viver uma pressão com a Polícia Federal em cima, com a Polícia Civil, todo mundo querendo buscar uma solução para o caso e dando pressão num cara desse. Então, ele deu 3 ou 4 versões para o caso. E isso complicou muito. Mas é verdade que Marcelo Marques esteve na grande? Ele teve. Ele pode ter até, não no dia do crime, mas no dia anterior. Mas se ele teve. Porque ele fica areado, fica desorientado. Então, aconteceu esses fatos que levaram a ter essa dúvida. Mas, por exemplo, um detalhe que ia contar. Durante a vida, quase 100%, o portão da granja era aberto à noite. Porque papai não admitia descer para abrir o portão. Era um advogado que conhecia o crime. Na hora que você está na zona urbana, você vai descer para abrir o seu portão, é onde o pessoal lhe pega?
Imagine numa granja que lá era no tempo, hoje agora é urbano, né? Ali a universidade. Mas era uma granja afastada, com uma escuridão e tudo. Então, ele deixava o portão da granja aberto. Lá dentro, Santa Casa, o caseiro, tudo. E muitas vezes a gente chegava no terreiro da granja, onde tinha a garagem do carro, e ele andava armado. Então, o revólver dele estava perto da perna. Ele não relaxava de andar armado. Então, ele andava armado. Se tivessem pego as fora por uma emboscada, alguma coisa, se desse tempo, ele trocava tiro. Ele era um homem de uma coragem pessoal muito grande. Bom, por falar nesse relato que você fez de que ele usava arma, o programa Linha Direta à Justiça, da Rede Globo, apresentou, diante da cobertura desse caso de Asfora, que Asfora teria anotado em um papel, alguns dias antes da morte dele, uma placa de um veículo que ele suspeitou que estava rondando a granja. Só para a gente registrar, isso de fato aconteceu? Aconteceu. Ele anotou e pediu, inclusive, para fazer uma investigação no Detran. Lindenberg Martins, Lindenberg de Mané da Carne e Sol, era no tempo o diretor do Detran. E levou a placa, inclusive era um Opala, aí placa tal, e a placa era fria. E tinha realmente 4 homens dentro do carro. Ô Gilbran, só para poder entender, você falou da questão do exercício do direito por Asfora, da advocacia. Eventualmente, se houvesse alguém que tinha interesse numa morte de Asfora, teria que ser naturalmente alguém do meio político ou também poderia advir do meio do exercício profissional do direito? Do exercício profissional do direito também. Ele sofreu umas 2 ou 3 emboscadas durante toda a vida. A última foi um cabo e um sargento do Rio Grande do Norte, que ele foi ser um assistente de acusação, e eles pegaram lá 30 e 31 anos de cadeia, e saiu do Rio Grande do Norte o carro sob bala. Muito tiro, e ele passou uns dias aqui em Campina andando, inclusive, com segurança. E uma pergunta que é crucial, você já tocou nela, mas também é necessária. Você acredita que no meio político havia alguém com motivação suficiente para atentar contra a vida de Asfora, sendo inclusive Asfora um vice-governador em vias de ser efetivado no cargo? Olha, isso pode acontecer. Isso a gente vê no dia a dia. Quem assiste aí essa imprensa nacional, os fatos que ocorrem, por exemplo, esse da Atena diariamente, tudo, você vê esses fatos. E não vamos dizer aqui que seria, no caso, uma exceção. Pode ocorrer. Mas teria os porquês e não existe o crime perfeito. Nós teríamos buscado, trilhado pelo caminho, percorrido pelo caminho de localizar e detectar isso. Aí você chegou num ponto que é algo que eu pessoalmente fico refletindo sempre que leio sobre o caso de Asfora. O fato de nunca ter se conseguido chegar a uma autoria é algo que reforça o seu entendimento do suicídio, tendo em vista que se não se chegou a um autor teria sido um crime perfeito? Ou seja, havia alguém com tanto poder assim para todas as instituições ao ponto de conseguir encobrir um crime praticado contra alguém do porte de um vice-governador? Não, aí onde eu tento fechar a questão e colocando na balança, onde eu coloco que a tendência é ter sido um suicídio. Bom, Raimundo Asfora, nesse processo tão longo, teve o seu corpo exumado, eu acho que 2 vezes, se eu não estou enganado. Como é que foi para você, enquanto filho, vivenciar aqueles momentos? Você acompanhou o processo de exumação? Foi uma renovação do sofrimento? Foi. Eu digo que enterrei meu pai 3 vezes. E teve que ser feito por conta das dúvidas nos laudos. E quando chegou os peritos de São Paulo, vieram para dirimir dúvidas. Essas dúvidas que ainda hoje você questiona. Então, tinha que ser feito. E foi muito triste. E é uma coisa que deixa a gente faz a gente amadurecer no carbureto. Então, você, aquela pessoa que você amava tanto, e vendo que depois ali de 2 anos só está basicamente os ossos. E antes foi quase em torno de 9 meses, feita a exumação também, ele em estado de putrefação. E é muito pesado para um filho ver aquilo, mas foram coisas que eu digo que eu fui
amadureci precocemente. Meu pai perguntava muito se eu queria entrar na vida pública, e até em tom de brincadeira eu dizia que ele disse, vai estudar. E ele mandava eu estudar, vai estudar e tal. E realmente eu estava estudando, eu estava cursando Direito, estava trabalhando já, casei muito cedo, casei com 19 anos. Quando ele morreu, eu estava completando 22 anos. Ele morreu dia 6 de março. Eu aniversario dia 28. Dia 23 nasceu minha primeira filha. Que mês, hein? Foi um negócio assim... indescritível do sentido negativo, né? Mas estamos aí. E eu queria, Lenildo, registrar que no dia 10 de março, a Assembleia Legislativa, em conjunto com a Câmara Municipal, vão fazer uma sessão em conjunto, proposituras do vereador Lula Cabral e do deputado estadual Bruno Cunha Lima. Será feito na FIEP, no dia 10 de março, às 10 horas da manhã. Estará presente, tipo o cantor Santana, ele que em todos os momentos Luiz Gonzaga fazia anteriormente, hoje quem faz com muita maestria é Santana, canta Tropeiros da Borborema, essa música que a letra é de Raimundo Asfora. E vai estar presente também Bilio de Campina, Bilio que compôs junto com Raimundo Asfora várias músicas, ele brincava fazendo poesia, e ele fez uma com Bilio em homenagem a Moacir Thier, e dizendo que Moacir Thier deixou uma preguiça fugir. Imagina como o cara era preguiçoso, né? Que deixou uma preguiça fugir. Então as brincadeiras, como ele tem também versões de músicas feitas com o cantor Moacir Franco, que foi colega dele na Câmara Federal quando foram deputados. Vai ser um momento de homenagem, as autoridades constituídas deverão estar presentes, e vai ser um momento onde vamos registrar os 30 anos da morte de Raimundo Asfora. O que eu posso dizer também é que no dia 6 eu estou publicando, quero agradecer a você de público, eu não tive a oportunidade, acho que eu liguei para você no tempo, que você foi um dos que foi resgatar lá da Câmara Federal alguns discursos inéditos para o público de Raimundo Asfora, tipo o último discurso dele na Câmara Federal e outros, e em vez em quando também eu mato a saudade ouvindo. Agora, esses discursos de campanha que eu tenho gravado, são em torno de 200, eles me marcam demais, porque eu estava gravando. Então, eu lembro, como um filme, todos os momentos o que ocorreu e tal. E a gravação, como você está aqui fazendo essa gravação, ele tinha uma mania de, se você estivesse gravando perto dele, ele dá uma gesticulada para o gravador voar. Então, eu tinha que ter muito cuidado e pegando uma gravação ou aqui perto da orelha dele por trás, ou então lá no carro de som. Porque, na caixa, porque senão ele não deixava. Então, muitas vezes, o que é que vai ter na gravação? Um menino gritando, um cara falando alguma coisa, porque é no meio do povo, no meio da multidão. Mas uma coisa muito original, uma coisa muito verdadeira. E eu vou tentar pelo menos e eu vou aqui de forma também exclusiva, dizer a você, eu vou publicar um discurso dele feito em Juru. E eu vou ter que colocar um preâmbulo, quero até que você me ajude nisso. Ele era candidato a vice-governador com Buriti, e a chapa era Buriti e Asfora, governador e vice, Humberto Lucena e Raimundo Lira, os 2 senadores. E nós fomos numa caravana para fazer 8 comícios na região de Princesa Isabel. E esse comício de Juru, comício de feira, que era para começar às 10 horas da manhã, eu sei que acabou 2h40 da tarde. E a senhora ficou para fazer o último discurso. Buriti, como candidato a governador, falava em torno de 1 hora. Humberto Lucena em torno de 40 minutos, Raimundo Lira em torno de 40 minutos. E quando a senhora foi falar, o público já tinha saído, porque o grande sol de meio-dia do sertão paraibano ninguém aguenta. E o pessoal vai para a feira cedo, para fazer a feira e voltar para casa. Então, quando Buriti acabou de falar, e Raimundo Asfora ainda ia falar, Buriti e Lira desceram do palanque. E ele interpretou aquela descida, mesmo que eles estavam cansados, tudo bem, mas como uma desatenção. Desceram e entraram numa casa lá. E só ficou no palanque com ele Humberto Lucena. E ele diz: juruenses, eu estou aqui
para fazer a ponte entre o povo e o governo. Porque Buriti não é povo. E está aqui ao meu lado Humberto Lucena, que é um homem de bem, que dignifica a Paraíba no Senado Federal, que Humberto já era senador, inclusive era o presidente do Senado, para representar vocês. Eu vou dizer aqui, mas isso faz tanto tempo, Raimundo Lira hoje é senador de novo. Mas ele disse, Raimundo Lira está aí como candidato na chapa para representar as grandes multinacionais. Ele deu uma descascada, imagina que eram os companheiros de chapa dele. Mas eles dois desceram do palanque. E aí ele fez um discurso, ele externou isso, a insatisfação, e foi fazer um discurso técnico, dizendo o porquê e o que ia fazer. E esse discurso dele demorou, se estendeu por uns 40 minutos. Quando o discurso chegou aos 20 minutos, o público já estava mais da metade do que começou. Quando ele chegou nos 40 minutos, sem brincadeira, o comício estava maior do que quando Buriti estava. E ele diz no discurso, Buriti, bote a cara aí na janela, você já deve estar de barriga cheia. Mas o povo se alimentou das minhas palavras. Aí ele faz o desabafo dele, e aí acaba de falar, emocionado, porque o povo correspondeu com ele. E ele entra no meu carro, porque ele estava no carro da caravana, e eu no meu, e diz, vamos embora para Campina. Meu compromisso nessa campanha é a grande Campina. Eu estou vindo para cá de teimoso. Não vou mais para comício. Aí veio comigo para Campina e passou 15 dias da campanha sem participar. Até Buriti voltar lá e conversar com ele. Então, eu tenho isso gravado, já faz parte da história. Buriti não está mais aí, Humberto Lucena não está, ele, e só está aí Raimundo Lira, que vai me perdoar, mas eu vou colocar um fato que ocorreu. Sensacional. Para a gente encerrar, portanto, passados 30 anos da morte de Asfora está muito vivo, então a profecia de Raimundo Asfora se cumpriu. A morte está enganada, ele continua vivendo depois dela. Isso. Vamos terminar com uma poesia, que é esse mote, mas que eu acho belíssimo, e tem uma estética que diz, a morte é muito atrevida, investiu contra Jesus. Depois de levá-lo à cruz, tirou-lhe a sua vida. Maria, compadecida, verteu lágrima singela. Mas Jesus disse para ela, pode ficar descansada, a morte está enganada, eu vou viver depois dela.